mas quero ouvir qual a leitura que você faz dessa partida e dessa classificação também, apesar da dificuldade. Bora lá. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presença e o apoio dos nossos torcedores. Mais uma vez, nos momentos capitais, nos incentivando, nos empurrando para buscar esse objetivo, que era a classificação. Esse é o primeiro passo, né? Então, hoje nós conseguimos a classificação. É claro que gostaríamos de ter um brilho maior. A expectativa gerada muito em função daquilo que trabalhamos era justamente isso. Primeiro tempo nós tivemos dificuldade de conectar o nosso jogo, muito em função um pouco do adversário que marcou baixo e estava explorando as transições, mas nos faltou um pouco mais de dinamismo ali, circular um pouco mais rápido a bola, fazer as conexões, atacar a profundidade e criar um volume ofensivo maior, né? Então, por isso que a gente teve dificuldade no primeiro tempo. Segundo tempo, criamos algumas possibilidades, conseguimos o gol, mas infelizmente acabamos sofrendo logo em seguida o gol de empate. Mesmo com não tanto brilho, a equipe fez 18 finalizações, então ainda mesmo assim produziu. E como eu falei, enaltecer o empenho, a dedicação, a entrega desses atletas, o apoio dos nossos torcedores e mais um avanço de fase, que é importante para as nossas pretensões, para o clube também. A gente sabe o que envolve. E a competição ela é muito traiçoeira, a gente sabe disso. Então, o mais importante hoje era a gente passar. Claro que gostaríamos de ter uma performance melhor, mas é continuar trabalhando, evoluindo para que a gente possa conseguir resultados e junto com ele a performance. Louser, boa noite. Mesmo com o Vila não tendo jogado bem no primeiro tempo, você voltou com a mesma formação. Queria entender, né, por que não mexer ali no intervalo? E se, pensando nos próximos jogos, se existe uma possibilidade de uma mudança de sistema, talvez, não sei, né, colocar mais um homem no meio campo, uma mudança de sistema mesmo. Olha, Natália, a gente tem trabalhado porque ela é longa, principalmente o Campeonato Brasileiro da Série B, são 38 rodadas, a gente tem a Copa do Brasil, tivemos os jogos do estadual. Se você jogar de uma única maneira somente, você está fadado aos adversários te encaixar mais rápido, né? Então, a gente tem trabalhado outras variações de plataforma. Essas semanas abertas te dá essa possibilidade, haja visto que hoje a gente variou dentro do jogo. Então, é em cima disso, a busca do equilíbrio, do melhor desempenho, dos melhores resultados. Por isso que a gente incansavelmente tem trabalhado, e isso também tem nos incomodado, tem incomodado os atletas, porque a gente tem trabalhado. Hoje a gente já começa a contar com a totalidade do grupo. Alguns atletas amanhã estarão já em fase de transição para já estar conosco, outros já estão aptos agora a recondicionar esses atletas, dar ritmo para eles, para que esse coletivo ele venha aflorar, ele venha a jogar no seu melhor nível. Hoje, lógico, um jogo único, a ansiedade acaba fugindo um pouco da característica dos nossos padrões. Então, acho que atribui um pouco da dificuldade do jogo em função disso. Mas a gente tem trabalhado outras plataformas e tenho certeza que aqueles que a gente escolher para iniciar, ou a plataforma que a gente escolher para iniciar, ou no decorrer da partida executar, a gente vai estar bem servido para poder melhorar. A gente sabe, tem ciência, gostaríamos muito de ter um desempenho melhor, mas nós estamos buscando, trabalhando muito. E é dessa maneira que você sai desses momentos. Então, agradecer mais uma vez o apoio dos torcedores, a dedicação desses atletas e uma classificação que é importantíssima. Estamos na quarta fase, a gente sabe o que traz de recurso financeiro também para o clube. Então, agora é ajustar. E você ganhando, passando, é mais tranquilo, vamos dizer assim, de ser ajustado. O não mexer no intervalo, porque até disse isso a eles, o desempenho nosso não condizia com aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente convive, a entrega, a dedicação, o nível de preparação desses atletas. Então, por isso que a gente deu um tempo a mais, até voltamos um pouco melhor, mas a gente entendeu que ali a gente precisava mudar um pouco o nosso jeito de jogar para poder chegar ao gol da vitória. Conseguimos, mas infelizmente sofremos o gol na sequência. Mas, como eu falei, valorizar a classificação, valorizar mais uma vez o Dalberson ali, que foi decisivo, assim como os seus companheiros. Então nós vamos continuar trabalhando, como eu falei, quando tiver todos à nossa disposição, tenho certeza que nossa equipe vai crescer e vai aliar tanto a performance quanto o resultado. Boa noite, Louser, Gustavo da Rádio Bandeirantes. Um empate com classificação e muitas ressalvas, né? Ali no trânsito de lá para cá, a gente ouviu torcedores, tem escutado também a crítica, né, a crônica esportiva, e muitos
inclusive aliando ao que você tem comentado desde o início da sua coletiva, que é a falta de performance, o desempenho não está legal, por muitas vezes você citou essa questão do desempenho. Hoje, qual que está sendo a sua maior dificuldade? É a parte física, que há pouco passou por mudança, ou é ainda realmente essa questão do encaixe, da melhor escolha de plataforma, a tática, a técnica? O que está pegando para o Humberto Louser para emplacar o seu trabalho de fato em 2026? Olha, como nós falamos já em outras oportunidades, a gente tem encontrado dificuldades para ter a totalidade do elenco. A gente sabe, quando todos estiverem à disposição, o nível de treino. Essa semana, de segunda para cá, a gente já pôde contar com 19 atletas do profissional nas sessões de treinamento. O nível melhora, só que é precoce. Você tem que recondicionar o atleta, dar ritmo para ele, e dentro desses jogos decisivos. Então, são jogos decisivos que muitas equipes que já têm uma formação até um pouco adiantada têm tido dificuldade, mas eu não vou comparar com ninguém. A gente tem que olhar para dentro, e eu estou incomodado, o grupo está incomodado, a gente sabe do nosso potencial, da nossa capacidade, mas eu atribuo muito isso. Quando nós tivermos essa totalidade, tiver esse tempo para desenvolver, para trabalhar, eu tenho certeza que iremos dar resposta positiva, mesmo não fazendo, porque eu poderia estar feliz com a classificação, poderia estar feliz com o número de finalização, mas a gente é inquieto, a gente quer melhorar a nossa equipe, ter melhor equilíbrio em todas as fases, e é em busca disso que a gente tem trabalhado. Eu acredito no trabalho, eu acredito na dedicação, na entrega desses atletas, e o caminho, como eu falei, de boa performance, de bom desempenho e de resultados positivos virão, porque a gente está trabalhando. Então a gente tem passado por essa tribulação, tem passado por esse momento de dificuldade. É natural, compreendo, respeito a opinião de vocês, as críticas que vêm de vocês, a do torcedor, que tem sempre razão. E o que eu posso falar para eles é que a gente está muito ocupado em fazer o Vila cada vez melhor. Esse é o compromisso que eu tenho. Até o momento que eu ficar aqui dentro do Vila Nova, eu vou sempre ofertar o meu melhor, tirar o melhor de cada atleta, e eu tenho certeza que nós vamos encontrar esse caminho, e vai ser breve. Então é continuar trabalhando, continuar acreditando no processo, para que a gente possa aliar essas duas coisas que nós mencionamos agora. Boa noite, Louser. Roberto Baronil. Semana passada, lá em Rio Claro, vice-presidente Hugo Jorge Brava, né, até teceu duras críticas ao departamento médico. Houve mudanças nessa semana, e hoje o elenco até respondeu melhor, né, saiu um pouco mais inteiro de campo. Você, Louser, vai conseguir, né, você falou aí da dificuldade de ter um grupo forte, você vai conseguir extrair mais desses jogadores que estão com você? E se me permita outro, no primeiro tempo eu vi você bastante irritado ali no setor direito, principalmente com o Rainer, que não descia. Alguns jogadores não estão assimilando o que você vem trabalhando durante a semana? Olha, isso aí é certeza absoluta que nós vamos melhorar, e nós vamos tirar muito mais desses atletas. Como eu falei, o caso do Rainer que você mencionou, ele não está na tua plenitude. O Rainer teve aquela intercorrência da lesão, voltou, treinou conosco, não conseguiu fazer todas as sessões da semana. Então a gente foi buscar a recuperação, mas ao mesmo tempo dando esse condicionamento, esse recondicionamento. É um atleta que já nos ajudou, já performou em bom nível. Aquilo que nós falávamos ali na beira do campo, que você observou, é porque a gente entendia, e o jogo estava dando fluidez, estava tendo uma facilidade para a gente jogar por ali. Foi aquilo que nós mapeamos o adversário, criamos como estratégia, só que a gente não estava exercendo e não estava utilizando daquilo que nós trabalhamos para poder explorar aquilo que a gente entendia que ia gerar desconforto para o adversário. Então, por isso que a gente estava pedindo para passar, para que a gente pudesse ter essas combinações nos corredores, levar vantagem para o adversário e fazer uma entrada de terço final melhor. Então, mas como eu falei, eu tenho certeza absoluta que muitos desses atletas irão render muito mais, e a gente vai extrair ainda mais desses atletas quando eles estiverem em condições, certo? Física, ideal. E eu tenho certeza que a parte técnica, a parte tática, a questão mental também, isso aí nós temos falado. A gente sabe que é jogo único, tem um peso muito grande. A ansiedade, às vezes, em algum momento da partida, acabou fazendo com que a gente errasse passe em demasia. Mas nós estamos no processo, melhorar, para que a gente possa voltar a vencer, classificar na próxima etapa e com um jogo convincente.
Louser, boa noite. Ana Lívia, do Futebol 62. O Dalberson começou a temporada na reserva, acabou sendo promovido à titularidade e agora brilha na segunda partida da Copa do Brasil, em classificações dos pênaltis. Como foi o processo para ele conquistar essa confiança que está exercendo no gol do Vila? E hoje, com a chegada do Elton Leite, Dalberson é o titular do Vila? Olha, eu vejo todos os atletas que estão no Vila com a capacidade de serem titulares. Nas minhas primeiras respostas, né? Então, até na minha primeira conversa com o grupo, o campo, o dia a dia, os jogos, a performance deles que vão fazer com quem inicie uma partida ou não. A gente sabe que hoje, no número de jogos que tem no Campeonato Brasileiro, Estadual, Copa do Brasil, é quase impossível o jogador jogar todos os jogos. Então, por isso, a gente tem a preocupação de ofertar conteúdo para todos em igualdade, para que quando a gente precisar desse atleta, ele possa entrar e contribuir conosco a conseguir os objetivos. Então, vai ter momentos de jogos que a gente vai ter uma determinada característica que a gente vai precisar acionar, vai ter jogos por causa da nossa estratégia, a gente vai priorizar essa característica de um atleta para poder iniciar a partida. Então, por isso que a gente tem que deixar todo mundo bem preparado, como nós falamos numa das primeiras respostas, né? Tanto em questão de estratégia, questão de plataforma, mas a minha preocupação nesse momento é fazer com que todos possam estar equilibrados a nível físico, técnico, tático e também mental, para que a gente possa, de fato, tirar o melhor de cada um deles e para a gente fazer grandes jogos, e mais do que os grandes jogos, grandes vitórias. Loser, boa noite, Eduarda da PUC TV. Queria que você fizesse uma avaliação até aqui da temporada. O Vila Nova chegou à semifinal do Goianão, tem 2 classificações aí na Copa do Brasil, mas mesmo assim vive um momento de pressão, de cobranças, e já emendando o que você espera do próximo adversário na Copa do Brasil, que é o Confiança. Olha, a questão da pressão é natural, até porque a gente trabalha numa instituição que tem um torcedor apaixonado e em um grande número. Então, isso é natural. Então, mas você resistir à pressão faz com que você eleve o seu nível, eleve o seu patamar. E eu só acredito que você só sai dessa situação trabalhando. E é algo que nós estamos fazendo e muito. Nós estamos trabalhando muito, buscando os ajustes, buscando corrigir aquilo que a gente entende que é necessário nesse momento. Então, nós já aproveitamos essa semana, já teve alguma melhora em algum aspecto, e agora é continuar trabalhando. Dizer que nós estamos contentes, dizer que nós estamos satisfeitos, não. A gente quer muito mais, a gente tem muito mais a ofertar, a jogar, e é em busca disso que nós vamos. Trabalhar para melhorar cada vez mais, para retribuir todo esse carinho, esse apoio que a gente tem tido dos nossos torcedores. Os nossos torcedores também estão necessitando de uma boa atuação, uma atuação consistente, uma atuação bem coesa, bem equilibrada, tanto para atacar como para defender, uma boa performance com um grande resultado. Mas já avançamos 2 fases. Na Copa do Brasil, em questão de objetivo, o saldo é positivo. Em questão de performance, a gente tem a evoluir. Nós temos ciência disso. E estamos trabalhando para isso aconteça o mais rápido possível. Na questão do estadual, claro que gostaríamos de estar disputando o título para trazer o bicampeonato para nós. Infelizmente, nós paramos pelo meio do caminho e isso trouxe lições para nós, para que a gente possa enfrentar aquilo que nós temos para frente a nível de excelência para conquistar os objetivos que foram traçados pelo clube. Boa noite, Loser. Aqui atrás, Igor Santiago das Feras do Esporte. Loser, falando sobre o jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, deu para analisar um pouco sobre a linha defensiva. O Thiago e o Everton pegavam muitas vezes na bola, principalmente para fazer essa transição com o ataque. E aí o meio-campo ali, o Marquinhos Gabriel, o João Vieira, não faziam muito essa função que costumam a fazer normalmente. O que está acontecendo, principalmente no primeiro tempo de hoje, onde o seu time não conseguiu fazer essa transição? Loser. Olha, primeiro responder ali uma questão da questão do Confiança, uma equipe que vem fazendo bons jogos, conseguindo bons resultados dentro do seu estado e agora na Copa do Brasil também. É dirigido pelo Caçapa, um profissional também de nível de excelência. Então, como eu falei, as dificuldades, essa competição ela é muito difícil.
Haja visto Fortaleza, que ontem foi fazer o gol no último minuto, outros jogos também, mas eu falei, eu não gosto de fazer comparação com outros, mas são fatos que têm que ser ditos, mas a gente olhar para dentro, focar naquilo que a gente precisa, a partir de amanhã já analisar o adversário, criar nossa melhor estratégia, buscar melhorias internas para que a gente possa fazer um jogo, como eu falei, mais equilibrado nas fases ofensiva e defensiva, e mais do que isso, conseguir mais uma fase, avançar mais uma fase que vai ser importante para o clube. A dificuldade do primeiro tempo foi em função um pouco do adversário jogar um pouco mais em bloco baixo, tentando jogar no nosso erro nas suas transições ofensivas, mas muito em função também da gente não conseguir conectar nosso jogo, foi em função que a gente criou pouco desmarque, movimentamos um pouco, nossa troca de passe estava um pouco mais tardia, mais lenta, então faltou um dinamismo maior. Por isso que nós conversamos com ele no intervalo e executar aquilo que a gente tinha criado como estratégia que o adversário estava nos ofertando. Então, a partir do momento que a gente colocasse aquilo que nós tínhamos trabalhado e aquilo que a gente tinha traçado como estratégia, a gente ia conseguir chegar ao nosso gol. Conseguimos chegar ao nosso gol, mas infelizmente sofremos um empate logo na sequência, mas parabenizar o empenho de todos os nossos torcedores, que o nosso objetivo foi alcançado com mais uma classificação.